O setor de tecnologia é o que tem tido o melhor desempenho. Bem-vindo de volta, Bruno. Bom dia, Jéssica. O mercado americano está explodindo, mas até onde essa alta pode chegar? Neste gráfico semanal, o SP500 estava em uma boa tendência ascendente desde agosto de 2016 e nas últimas 2 semanas passou por uma correção. Nós notamos que durante esse período de correção, o índice de risco subiu de 10% para 30%, mas agora já caiu abaixo dos 10%, o que parece confirmar o fim dessa correção. It's moving back down below 10%. So that seems to confirm that the correction is over. And the way we compute... Nós calculamos essas metas projetando uma mínima e uma máxima, e o resultado da última vez foi 2.596. Nós notamos que o SP500 ficou abaixo do nível 2.600 por um tempo, mas isso mudou durante as 2 últimas semanas. Nossa projeção agora é 2.710, considerando os níveis 2.470 e 2.496. E como podemos ver, o indicador de impulso está menos sobrecomprado do que antes desse período de correção e poderia cruzar com a média móvel de longo prazo. Portanto, essa meta não é tão extravagante e poderia ser alcançada no início de janeiro. It's probably reachable beginning of January. Existe algum risco no curto prazo? Vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu durante essas 2 últimas semanas no gráfico diário do SP500. Com a queda, as pessoas começaram a comprar na baixa e nos últimos 4 dias tivemos 2 gaps, que são importantes porque mostram esse impulso de compra. Isso provavelmente nos diz que, contanto que o mercado permaneça acima do nível 2.580, o risco de uma reversão para 2.550 é relativamente baixo. Portanto, vamos monitorar o nível 2.580 e ficar tranquilos enquanto o SP500 permanecer acima dele. To go to 2550. So 2580 is what we should keep in mind and be sleeping well as long as it remains above it. E por que você está tão confiante em relação a isso? It is not Não é só o SP500 que está alcançando máximas mais altas. O setor de tecnologia é o que tem tido o melhor desempenho. Nós também notamos máximas mais altas no índice SOX e no Nasdaq 100, o índice das large caps do setor tecnológico, que estava corrigindo de forma retangular relativamente estável, o que significa que tivemos uma pausa na tendência ascendente. Mas agora estamos subindo novamente. O indicador de impulso também está subindo acima do nível 50%, o que corresponde a uma consolidação retangular que notamos nas 2 últimas semanas. Por isso, nossa projeção para o Nasdaq é de 6.565. rise. So that's why we project right away 65 on the Nasdaq. Além do Nasdaq, as small caps e as mid caps também estão registrando máximas mais altas, como podemos ver através dessas linhas preta e laranja. O mercado está se expandindo e todas as ações têm participado dessa alta que vimos na última semana. As forças relativas das small caps e das mid caps, representadas por essas linhas vermelha e laranja, também estão aumentando, o que é uma boa notícia. Além disso, temos que considerar os fatores sazonais, porque o período de novembro a março ou maio é relativamente positivo. And third, we have the seasonality. We know we are past October, we are in November. November up to March, May is relatively positive. Por último, o índice de transporte do Dow Jones tem passado por uma boa correção para cima e alcançou a média móvel de 200 dias. Além disso, a força relativa do Dow Jones Industrial agora está se estabilizando e parou de cair como em outubro. Portanto, o índice de transportes do Dow Jones não será mais um empecilho e tudo parece estar seguindo a direção certa. E falando em máximas mais altas, como anda o desempenho dos mercados emergentes? O mercado emergente com o melhor desempenho no momento é a China. Nós vimos um gap enorme na terça-feira, que provavelmente será preenchido. Dito isso, quando tivemos um gap como esse em setembro, ele não foi preenchido e a tendência ascendente está intacta. Portanto, a alta deve continuar. In the past, like at the end of September, it wasn't filled at all, and the upward channel is intact.
So the rise should go on. Eu gostaria de destacar estas duas linhas no topo do gráfico. A linha preta mostra a China superando o desempenho do SP 500 e está subindo firmemente. A China também está superando os mercados emergentes, como podemos ver através dessa linha laranja, o que é uma boa notícia. A Índia já esteve na liderança, agora está se recuperando e certamente está acima das nuvens. A força relativa também está aumentando, mas o país não está mais na liderança entre os mercados emergentes. O Brasil está atrás, mas saiu de uma clara tendência baixista e recentemente nos últimos 5 dias começou a subir um pouco diante do SP 500. Portanto, apesar de estar se recuperando, a China provavelmente é o melhor foco. E como anda a situação na Europa e no Japão? A Europa estava com um bom desempenho em outubro, mas como todos sabemos, quando há uma correção nos Estados Unidos, a queda é ainda maior na Europa, e foi exatamente o que aconteceu em novembro. A força relativa diante do SP 500 diminuiu e o pullback na Europa foi muito maior, mais de 3% no Eurostoxx. The relative strength was declining here versus the S&P 500, and we had in Europe a much larger pullback, more than 3% on. Esta área verde na parte inferior do gráfico é a nuvem, e o Eurostoxx conseguiu superá-la. Portanto, a situação não é tão dramática, e a Europa não vai embarcar em sua própria queda, enquanto o mercado americano sobe. Outro mercado surpreendente é o Japão. O Nikkei teve uma forte alta e, em seguida, uma reversão, o que é uma forte indicação de que passaremos de uma tendência ascendente para um mercado lateral por 2 motivos. Primeiramente, a força relativa do SP 500 está superando o Nikkei, como podemos ver através dessa linha em direção descendente, que apesar de não ter muito mais potencial para queda, não vai superar o SP 500. Em segundo lugar, durante a correção, o iene estava subindo, o que não é bom para as exportações japonesas. Então, vamos ter que esperar o iene cair para que o Japão retome seu desempenho. E encerrando, o que os nossos espectadores deveriam monitorar durante o restante do ano? Nós ainda estamos otimistas em relação ao ouro, que às vezes é um indicador do que poderia acontecer quando as coisas pioram. As equities têm subido, portanto, apesar da queda do ouro em novembro, há um certo risco de um teste do nível de suporte abaixo de 1.275. Então, teoricamente, o metal poderia cair abaixo de 1.275 em direção à sua mínima anterior de 1.220. Os títulos americanos também devem ser monitorados. Ninguém tem falado muito sobre isso, porque nada tem acontecido e a taxa de rendimento tem se mantido em uma faixa entre 2,45% e 2,30%. Se superarmos os 2,45%, provavelmente chegaremos aos 3%. A boa notícia é que isso geralmente se correlaciona com a alta das equities. Então, mesmo que as pessoas percam algum dinheiro com os títulos, quem investe em equities ainda não precisa se preocupar. Bruno, muito obrigada por conversar com a gente e compartilhar sua análise. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continue conectado à Dukascope TV e não deixe de compartilhar seus comentários abaixo. Até mais!